Daniel Silveira foi solto, ok, mas ele continua com a liberdade de expressão tolhida ao não poder acessar as suas redes sociais? É verdade, ele continua sem poder acessar as redes sociais. Isso fez parte da decisão que permitiu que o deputado Daniel Silveira fosse para casa. Eu fiquei, claro, aliviada por ele poder sair da prisão e ir para casa, porque nós sabíamos do sofrimento da família, da mãe, da esposa e dele mesmo. Mas é claro que isso foi uma meia liberdade, porque ele é um deputado, um representante do povo, que não pode ter a sua voz reverberada. Hoje, num dos maiores palanques que nós temos, hoje as redes são uma extensão até mesmo do plenário. Bruna Torlai, passo a palavra para você. Uma pergunta para a deputada Bia Kicis? Claro. Boa noite, deputada. Um prazer falar com a senhora. Eu gostaria de saber, assim, qual a avaliação da senhora sobre o silêncio, né, do Congresso. Parlamentares, primeiro, sendo condenados por crime de opinião, em vez de, no máximo, aí, passar pela Comissão de Ética na Câmara, o que seria compreensível. E, segundo lugar, agora, parlamentares com o microfone cortado, né? Basicamente, com direito à palavra cortado. Como é que a senhora, como parlamentar, avalia isso e avalia também a atitude dos seus colegas de terem endossado aí uma decisão, a decisão do STF, de terem sido coniventes com o Supremo naquela decisão? Bom, é claro que eu lamento profundamente, acho que foi um erro gravíssimo, até porque aquele era o momento da Câmara dos Deputados colocar um freio, mostrar, não, aqui não, né? Nós temos as nossas prerrogativas e elas serão respeitadas. Ali, apenas 130 deputados votamos contra a prisão arbitrária, inconstitucional, infundada, do deputado Daniel Silveira. Eu digo para você, Bruna, eu teria votado contra, ainda que fosse de um deputado da oposição, um deputado adversário político, porque aqui nós estamos tratando de algo muito mais sério. Nós estamos tratando da própria democracia, nós estamos tratando da prerrogativa de um parlamentar, que é fundamental para que possa haver democracia, para que os eleitores, o povo brasileiro, possa ser legitimamente representado. Então, eu lamentei profundamente, eu fiquei realmente indignada e digo para você que vários deputados se arrependeram de terem votado a favor daquela confirmação, daquela autorização que eles deram, porque achavam que seria meio que uma lição, alguma coisa, ele vai ficar uns 15 dias preso e vai sair, não imaginavam a extensão desse ato. Mas nós estamos sofrendo essas consequências, todos nós estamos sofrendo as consequências daquela decisão lamentável. Zé Maria, queremos ouvir o seu questionamento à deputada Bia Kicis. Salve, deputada, um prazer estar aqui numa sexta-feira à noite falando com a senhora. Deputada, eu costumo até assustar com essa pergunta, mas a senhora, deputada, tem medo do Supremo Tribunal Federal, dos ministros? Zé Maria, eu acho que hoje todo mundo tem um cuidado, um zelo ao falar do Supremo Tribunal Federal. Eu não gostaria de colocar isso como sendo medo, porque o medo às vezes é uma coisa que paralisa a gente. Eu não tenho medo, eu não vou deixar de fazer as minhas funções, não vou deixar de lutar pelas liberdades, mas eu tomo cuidado. E esse já é um problema, porque você tem que tomar cuidado, medir as palavras para falar do Supremo Tribunal Federal, já mostra que nós estamos sendo obrigados a fazermos uma espécie de censura prévia, né, para podermos nos expressar. Isso é muito ruim, e isso já mostra que nós vivemos uma tensão que não deveria estar presente num país democrático. Isso faz a gente pensar, vivemos numa democracia? Deputada, mudando um pouquinho de assunto, esta semana o presidente Jair Bolsonaro encaminhou a migração dele para o PL. Primeiro, o que a senhora achou desta migração e se o caminho da deputada também será o mesmo?
Olha, primeiro eu acho que essa ida do presidente para o PL é fruto do nosso sistema eleitoral tal qual ele ficou. Não pode mais haver coligação, há todo um trabalho sendo feito para que a maioria assim, dos partidos pequenos sejam extintos nas próximas eleições, que permaneçam, sobrevivam apenas partidos maiores. Então, nós teremos aí 8, 9 partidos que poderão sobreviver a esse formato do nosso sistema eleitoral. E aí, você tem poucas opções e precisa de um partido que te dê estrutura para que você se eleja e para que, no caso, deputados, senadores aliados possam também se eleger. Nós corremos o risco hoje, Zé Maria, do jeito que ficou, especialmente em estados como o Distrito Federal, que comportam apenas 8 deputados federais, de você ter um deputado muito bem votado, mas cujo partido não consiga atingir o quociente eleitoral e ele fique de fora das eleições. Então, eu acho que essa escolha do presidente tem a ver com isso. É até uma questão de sobrevivência política. Agora, a minha tendência é acompanhar o presidente, mas eu preciso ainda conversar mais. Eu tive apenas um encontro com a direção do PL, eu preciso conversar melhor, entender melhor como é que fica o meu espaço, as condições, para mim, aqui no Distrito Federal. Bruna Torlai. Deputada, como que a senhora vê esse tipo de insistência, né, em que o Bolsonaro não estaria comprometido com o plano de governo por causa da aliança? A gente vê que mesmo com a aliança com deputados aí fisiológicos, a pauta está avançando, a gente tem aprovação de projetos, as pessoas estão trabalhando. Mas como que a senhora avalia essa tentativa, e sobretudo mirando no Paulo Guedes, dizendo que não, que nem o Paulo Guedes tem compromisso mais com a agenda econômica, como que a senhora avalia essa tentativa desesperada, né, de tentar se desdourar aí a relação entre Bolsonaro e sua base e entre Bolsonaro e o seu programa original de governo? Bom, eu acho que tem duas coisas. De um lado, existe, às vezes, uma perplexidade, uma incompreensão por parte de pessoas que não entendem muito bem como que o sistema funciona, e isso a gente só aprende quando a gente está lá dentro, que você percebe que não adianta ser uma voz isolada, que você precisa, ou você tem candidaturas independentes, aprovadas, coisa pela qual eu luto, mas que até hoje não existe, ou você precisa de um partido que te dê estrutura para você ser alguém lá dentro, para você poder fazer parte de uma comissão, senão você fica naquilo que falam de um deputado de baixo clero que nunca consegue ter um projeto aprovado, não consegue fazer a diferença, provocar alguma transformação. Então tem essa questão. E tem uma outra questão que é pura narrativa daqueles que fazem de conta que não sabem que o presidente ele tem que usar um partido, mas não se deixar usar por um partido. Por exemplo, o presidente já falou e mostrou, se houver algum caso de corrupção, a pessoa vai sair. Então, é possível fazer indicações, mas se um indicado seu, por acaso, não se comportar decentemente, se ele, por acaso, resolver fazer ensaiar alguma corrupção, ele estará fora, como aconteceu com a diretoria do Banco do Nordeste. Para fechar essa rodada de perguntas, eu volto com você em Brasília, Zé Maria. Deputada, antes do início da entrevista, nós falávamos aqui sobre esse atestado de vacina, né, sobre esse atestado sanitário. O Supremo só aceita as decisões do presidente. O Supremo diz, o senhor presidente pode fazer qualquer coisa, tomar qualquer medida, desde que ela esteja no sentido que os ministros do Supremo entendem que são as corretas, e no sentido dos governadores. Um exemplo é esse do atestado de vacinação. Como isso pode ser resolvido? Você passaria pelo Congresso ou não tem jeito mesmo? O brasileiro terá que andar com esse papel da vacina no bolso? Nós precisamos, seria muito importante que a gente tivesse uma decisão do Congresso. Eu mesma tenho 2 projetos que, se aprovados,
deixaram muito claro que a vacina não pode ser obrigatória, que ela não seria obrigatória, e que ninguém poderia sofrer qualquer tipo de perseguição ou limitação da sua liberdade de escolha, de ir e vir, de trabalhar, qualquer que seja, qualquer direito fundamental, por decisão de ninguém, porque a lei asseguraria isso. Então, nem mesmo o judiciário, ninguém poderia impor essa restrição. Bom, a gente precisa de vontade política para esse projeto, para um desses projetos de lei ser aprovado. Assim como os meus, existem vários outros deputados têm projetos nesse sentido. Agora, a gente precisa de maioria para aprovar. Deputada, o fato, voltando a falar da sua possível filiação ao PL, o fato de, num passado recente, a senhora ter falado ali dos partidos de centrão, dando a entender que não mudaria para um partido, né, deste grupo, você acha que te impede ali, vai levantar margem para críticas? Está reverberando muito um tweet que eu fiz, acho que foi em 2018, se não me engano, que eu coloquei lá, Deus nos livre do Centrão. Eu falo o seguinte, né, não livrou, né, acho que Deus não quis. Então, é isso, né, a gente tem que ir em frente, política é isso, política é isso, a gente tem que avaliar sempre, né, qual é a melhor solução, o ótimo é inimigo do bom. Nós não temos um partido de direita, a gente lutou para formar o Aliança, a gente veio para o PSL, a gente esperava que o PSL fosse esse partido de direita, não aconteceu da forma como a gente queria, então a gente tem que se adaptar. Agora é uma questão de você saber se você quer ainda continuar lutando ou se você quer desistir. Não é do jeito que eu quero, então eu estou fora. Não, eu só não abro mão, né, dos valores, dos princípios. Agora, se eu precisar me adaptar aqui, ir para um partido que antes eu considerava que não era o ideal, hoje eu já sei que não existe partido ideal. Agora, quem sabe a gente consegue ainda um dia ou criar um partido ideal, ou então, pela quantidade de pessoas que virão para um partido, a gente formar um grupo que seja um grupo verdadeiramente conservador, que nos permita tocar os projetos e sermos vencedores. Deputada Bia Kicis, mais uma vez agradeço a gentileza de nos atender nesta sexta-feira à noite. Um excelente final de semana, ótimo feriado. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. A Jovem Pan tem sido excepcional. Eu tenho assistido vários programas, estou muito feliz com vocês na televisão. Parabéns. E vocês estão arrebentando com a audiência, que é isso que o povo quer. Uma TV que seja isenta e que dê espaço para todas as vozes. Valeu. Obrigada, boa noite.